Seguindo o nosso protocolo padrão, eu sou o professor Léo Max, sou mestre em Ciências do Movimento e doutorando em Fisiologia. Há mais de 10 anos eu estudo formas de treinamento, principalmente treinamento funcional, cross-training, calistenia e por aí vai. E todos esses treinos em comum, todos esses treinos têm em comum a preparação para o movimento, aquele bloco inicial da sessão, que sempre vai ser muito importante para os nossos alunos. E devido a isso a gente tem tido vários momentos como esse agora, de ter uma conversa legal, falar sobre aspectos específicos, para que a gente possa aprofundar ainda mais em relação a esses conhecimentos relacionados à preparação para o movimento e conseguir crescer ainda mais como profissionais, certo? Então já tivemos lives sensacionais, a live da terça-feira foi muito interessante, abordando o quanto a primeira impressão é a que fica, o quanto é importante que eu consiga gerar uma boa primeira impressão para os meus alunos, certo? E na live de hoje nós vamos ter 3 passos para fidelizar o aluno. 3 elementos que com certeza, de forma prática e objetiva, não é algo que não, é uma coisa que se você fizer no seu treino, você vai fidelizar os seus alunos, você vai conseguir uma chance muito maior daquele aluno continuar treinando com você, certo? Então, só relembrando a todos vocês que nós vamos ter o nosso evento daqui a 7 dias, do comum ao extraordinário. Aprenda a se destacar como profissional da educação física. E nós temos um grupo no WhatsApp, onde as pessoas já estão recebendo as informações em primeira mão. Então, acesse o link da minha bio, realiza a sua inscrição, entra para o grupo do WhatsApp e responde um e-mail também, que o pessoal que está cumprindo todas essas etapas já está ganhando um brindezinho bem legal ali, sobre ferramentas que você pode aplicar com o seu aluno, para conseguir um feedback bem legal dele em relação à sessão de treino, certo? Beleza. Dito isso, turma, acredito que nós podemos começar a nossa super live aqui, já que a gente já abordou todos os elementos. E só lembrando, domingo nós também vamos ter uma live, beleza? Já está confirmado, já deixa separado na agenda. Logo mais durante a semana, a gente confirma o horário, mas domingo a gente já vai ter live. Mas vamos iniciar aqui a nossa super live. Lembrando que a live de hoje não vai ficar gravada, beleza, galera? É só no ao vivo mesmo, então já acompanha aí. E encaminha para os colegas para poderem assistir também. Beleza? Lembrando que vocês podem mandar perguntas para que a gente possa fazer a resposta. Deixa eu ver como é que funciona aqui, se vai aparecer para vocês as perguntas que estão sendo feitas. Turma, vocês conseguem visualizar aqui a pergunta que está sendo feita aqui para vocês? Então vamos lá, já começando com uma pergunta bem legal aqui, espero que vocês consigam visualizar a pergunta, mas caso não, eu repito ela para vocês, certo? Olha só, como se destacar na área da educação física, né? Nós já fizemos várias lives, vários conteúdos relacionados a isso, e com certeza esse destaque vai envolver vários elementos. Um deles com certeza vai ser o seu investimento em boas qualificações. Por quê? Sempre que você conseguir transmitir um bom conhecimento para os seus alunos, sempre que você conseguir, de forma direta e objetiva, você gerar resultados, ou melhor, você gerar um sentimento positivo nos seus alunos, você vai se destacar na área. Então você tem que primeiro entender muito bem o seu aluno, saber realmente como cuidar dele, como cativar, como gerar esse sentimento positivo. Você tem que saber se posicionar como profissional na área, seja no virtual ou seja no presencial. O seu porte tem que ser o porte de um profissional. E você tem que saber também mostrar resultados para os seus alunos. Muitas vezes esses resultados não é só aqueles 5 quilos que ele vai emagrecer, porque talvez um outro profissional consiga fazer esse mesmo efeito, mas você mostrar que com você esses 5 quilos é mais fácil, é mais prazeroso, é mais tranquilo, é mais direcionado. Como é que seria em relação a isso? Então,
Já temos uma pergunta bem legal aqui, que seria como se destacar na área da educação física. E sempre você vai precisar ter conhecimento profissional para gerar os resultados para o seu aluno, gerar sentimentos positivos, se posicionar, seja no presencial ou seja no online, e conseguir mostrar esses resultados para os seus alunos e também para futuros alunos que possam vir treinar com você. Sempre vai estar envolto desses elementos, dentre alguns outros que são importantes, beleza? Galerinha chegando aí, galera, lembra de compartilhar a live com os amigos para todo mundo estar junto com a gente agora. Massa. Vamos lá então. Turma, olha só. Vão clicando aí na partezinha das perguntas e encaminhando as perguntas que você tem, coisas que vocês fazem para fidelizar os alunos de vocês, ou dúvidas que vocês possam ter sobre o que é e como funciona essa fidelização, certo? Elementos que podem influenciar. E como eu havia comentado, nós já deixamos algumas perguntas separadas que nós coletamos no nosso grupo do WhatsApp, certo? Para que a gente possa trazer para vocês que eram dúvidas deles, já pode ser a dúvida de mais pessoas também. Beleza? Opa, Jairson, tudo bom, meu amigo? Vamos embora. Já encaminha a live aí para os amigos ou manda uma pergunta aqui na caixinha de perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre a fidelização de alunos ou o que é que você costuma fazer para conseguir fidelizar os alunos. Então pode mandar aí na caixinha que vai ajudar. Beleza? Mas vamos lá. Galera, sempre que a gente falar sobre a fidelização de aluno, vários aspectos vão estar relacionados. Mas a gente tem sempre que pensar de forma prática, né? Primeiro, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Turma, vocês podem mandar essas dúvidas sempre por direct, eu recebi algumas perguntas assim. Pode perguntar aqui na live ou nos stories, quando você abre caixinha. E vocês também podem entrar para o grupo o nosso grupo do WhatsApp, e lá vocês terão acesso muito mais direto a mim, a toda a equipe, e poderão mandar perguntas mais diretamente. Então fique à vontade quanto a isso, beleza? Hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a fidelização dos alunos e estratégia que nós podemos fazer para isso, beleza? Então, olha só. Quando nós pensamos em fidelizar alunos, sempre que nós valorizamos a nossa sessão de treinamento, sempre o que é agregar valor à nossa sessão de treinamento? É uma sessão completa, é uma sessão que vai atender a demanda do aluno, é uma sessão que vai ser estruturada para o objetivo do aluno e você vai mostrar isso para o seu aluno. Por exemplo, se o aluno falar, professor, eu tenho só 20 minutos para treinar, você tem que direcionar a sua sessão de treinamento para aqueles 20 minutos do aluno, você está agregando valor. Professor, não gosto de exercícios com essas características. Você vai continuar fornecendo o que o seu aluno gosta, mas colocar coisas que ele precisa. Todos esses elementos, entre outros, como a comunicação assertiva, que a gente já falou em outros momentos, vão agregar valor na sua sessão de treinamento. Sempre que a gente agregar valor na nossa sessão de treinamento, nós vamos aumentar a fidelização dos alunos, certo? Sempre que a gente aumenta a fidelização, sempre que agregar valor, aumenta a fidelização dos alunos. Mas tem um porém. Será que a gente não pode ter estratégias específicas para aumentar essa fidelização de uma forma muito mais segura e eficiente? Sem dúvida nenhuma que eu valorizar a minha sessão, que eu conseguir mostrar para o meu aluno o valor da minha sessão, vai agregar bastante. Mas será que eu não posso ter estratégias mais direcionadas e específicas para gerar essa fidelização dos meus alunos? É isso que eu quero conversar com vocês na nossa live de hoje. Mas deixa eu responder o Guilherme aqui primeiro, que ele mandou uma pergunta para a gente. Qual seria o ideal? Começar alongando primeiro, aquecendo depois, ou o contrário? Aquece primeiro, depois alonga? Deve iniciar, como funciona? Boa noite, Guilherme. Cara, gostaria muito que você tivesse feito essa pergunta 2 lives atrás, que a gente falou muito sobre alongamento, tá? E onde dentro da sessão eu colocaria esse alongamento de uma forma mais eficiente, de uma forma melhor, tá? Então, eu vou tentar te responder de forma rápida, certo? Mas eu sugiro que você busque essa live, que está muito mais completa, porque o tema da nossa live de hoje, Guilherme, vai ser 3 passos para fidelizar o aluno, certo? Então eu vou relacionar a sua pergunta com o tema da live de hoje. E se você quiser fazer outras perguntas sobre a fidelização, você manda aí, sem problema nenhum, tá? Mas olha só, normalmente o alongamento, ele não é o mais indicado no começo da sessão de treino. Ele seria mais indicado talvez no final, por uma série de motivos, tá?
O aquecimento no começo da sessão também pode ser mais interessante que o alongamento. Mas esse aquecimento também tem que ter algumas características específicas. Como, por exemplo, esse aquecimento tem que ser tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista cognitivo. Para que eu possa ativar tanto o físico, a parte física motora do meu aluno, como também eu consiga ativar a parte cognitiva do meu aluno. Certo? Então, relacionando isso com a fidelização, imagine que você faz sempre um aquecimento clássico com os seus alunos. Corre na esteira, coloca para fazer polichinelo e é sempre aquele mesmo trabalho. Quando você colocar um trabalho diferenciado, que tem uma ativação cognitiva, tocar na cor, esquerda e direita, dupla tarefa, alguma coisa nova que faça o seu aluno precisar concentrar no treino, sempre que o seu aluno se concentra no treino, ele está aumentando o engajamento dele no treino. E sempre que eu faço isso, eu consigo melhorar a fidelização do aluno, porque eu estou gerando sentimentos mais positivos agora em relação à minha sessão de treino. Estou gerando mais engajamento, mais envolvimento dos meus alunos, certo? Então, eu recomendaria sim começar pelo aquecimento, mas lembrando que esse aquecimento ele é antecedido, antes do aquecimento, eu teria uma parte importante ali sobre mobilidade, sobre estabilidade, aí sim teria esse aquecimento ou ativação, tanto motora quanto cognitiva. E isso tudo feito da forma correta, a nossa preparação para o movimento, vai com certeza contribuir muito para a fidelização dos nossos alunos. Beleza? Espero que tenha conseguido direcionar a resposta, Guilherme, porque o nosso tema da live hoje é um pouco diferente, mas tem uma live já postada no meu Instagram falando muito sobre essa questão do alongamento, aonde colocar, aonde encaixar, o que é que eu ganho, colocando no começo ou no final. Sugiro que você assista lá que tá bem legal. Beleza? Turma, então olha só. Será que nós temos estratégias para conseguir aumentar o engajamento dos nossos alunos de forma mais direta, de forma mais objetiva e clara? Porque sim, o treinamento em uma sessão valorizada, o resultado, vai gerar esse sentimento positivo dos nossos alunos, né? Isso pode sim gerar a fidelização. Mas e se eu não consigo? Se eu não consigo só com isso fidelizar o meu aluno, o que é que será que pode estar faltando? Por que será que grandes empresas como Coca-Cola, McDonald's ou a própria Cellfit, a própria SmartFit investem tanto em pagar pesquisas que estudam a fidelização dos nossos alunos? Que bom, Guilherme, que a resposta foi legal e conseguiu responder para você. Porque quando eu entendo como essa fidelização funciona, os elementos que vão afetar essa fidelização, eu realmente consigo reter meu aluno. Muitas vezes, por uma série de fatores, eu posso não conseguir alterar tanto o treino principal do meu aluno, e ele vai fazer aquilo realmente que ele precisa. Mas ainda assim, em cima do treino que ele precisa, eu posso ter estratégias pontuais que vão influenciar na fidelização desse aluno. Vou deixar esse aluno mais fidelizado como profissional, ao treino, ao programa que eu estou fornecendo, certo? E a ideia é trazer para vocês hoje 3 passos que vão direcionar para essa fidelização dos nossos alunos, certo? Mas antes disso eu quero trazer algumas perguntas sobre que os nossos alunos do evento do Comum Extraordinário enviaram, que eu acho que são bem interessantes e vão agregar bastante. Então olha só. Sempre que nós pensamos na fidelização dos nossos alunos, isso vai estar relacionado com um sentimento que eu gero no meu aluno em relação ao que ele vai treinar, certo? Pensem nisso. Qual é o sentimento que vocês geram nos alunos de vocês no começo do treino? É algo desafiador? É algo inovador? É algo transformador? É motivador? Qual é o tipo de sentimento que vocês tendem a gerar nos seus alunos no começo do treino? Certo? Sempre que eu conseguir gerar sentimentos positivos nos meus alunos, eu estou facilitando a fidelização desses alunos. Eu vou deixar para gerar esse sentimento positivo no meu aluno no meio do treino, no final do treino. Claro, todo treino, se ele for estruturado para gerar um bom sentimento no meu aluno, mesmo com estresse, mesmo com cansaço, eu vou estar mais próximo dessa fidelização. Mas, se eu fizer essa ação no começo do treino
Se eu conseguir gerar no começo do meu treino coisas específicas que vão gerar um sentimento positivo no meu aluno, e ele vai chegar para a parte principal mais feliz, mais alegre. Lembrem, a preparação para o movimento é o primeiro contato do aluno com o treino. Ali é aquele momento onde você vai quebrar o gelo, você vai estimular, você vai motivar, fazer todos esses elementos. Então gerar um bom sentimento aí, com certeza é algo muito importante, beleza? Então, antes da gente começar com as perguntas aqui especificamente que os nossos alunos mandaram, deixa eu relembrar para vocês que vocês podem fazer, vocês podem entrar no grupo do WhatsApp pelo link da inscrição que está lá na bio, e vocês podem mandar dúvidas e perguntas já diretamente para a gente, beleza? Mas vamos começar com algumas perguntas que os nossos alunos aqui separaram para a gente. Eu quero responder vocês de forma bem dinâmica e objetiva. Então, quem tiver a possibilidade, já separa um caderninho aí para responder e a gente trabalhar junto, beleza? Primeira pergunta que o pessoal separou lá pra gente foi: o que é mais importante na fidelização de um aluno? O que é mais importante na fidelização de um aluno? E alguns elementos a gente pode destacar, então já anota aí, pessoal. Na fidelização do aluno, isso não é só o professor Léo Max que está falando para vocês, beleza? Isso é quando nós pegamos estudos científicos que abordam adesão e aderência, ou seja, quando as pessoas começam um treinamento e quando as pessoas se mantêm nesse treinamento. Eles apontam que alguns elementos ali vão influenciar principalmente na adesão desses indivíduos, que continuar treinando. E, ou seja, se o indivíduo continua treinando, é porque ele está fidelizado, ele está treinando ali com você, certo? Então anota, primeiro elemento, confiança no profissional. Então, você tem que ser um profissional de confiança para o seu aluno. Você tem que assumir uma postura durante o treino, que você pode ser brother dele, mas ele tem que olhar para você e dizer, cara, esse cara aqui é profissional. A postura dele, o jeito dele ser, o jeito dele falar, o jeito dele lidar, a confiança que ele tem em prescrever, passar o exercício, indicar o que deve ser feito, toda essa confiança no profissional é um dos primeiros pontos que vai ajudar a fidelizar, um dos pontos mais importantes assim. Confiança no profissional. Então você tem que ser esse profissional que expressa, que mostra essa confiança. Ambiente. Ambiente vai influenciar muito na fidelização dos nossos alunos. Ou seja, você precisa de um ambiente agradável, ou tornar um ambiente agradável para o seu aluno. Imagine que você está numa academia cheia no horário das 6 horas e está horrível, não dá para ouvir nada do que se fala. E você precisa explicar o exercício para o seu aluno. Imagine você puxar ele para fora de todo esse ambiente, para fora da academia, para um lugar muito mais tranquilo, para dizer, ó, hoje nós vamos treinar assim, 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 dessa e dessa forma, por conta disso e disso. Ou seja, você está fazendo dentro do ambiente que você tem acesso, que fique mais agradável para o seu aluno, a comunicação com você, falar com você e todos esses elementos, certo? Então o ambiente vai influenciar muito nisso aí. Necessidade, ou seja, você não pode deixar que o seu aluno ele veja você como sendo apenas mais um. Você tem que ser a pessoa que para ele fez a diferença, gerar essa necessidade dele em estar com você, dizer, pô, eu sentia dor na lombar, eu fui treinar com fulano, eu não só cheguei e parei de sentir a dor na lombar, porque ele fez uma boa ativação comigo, como eu consigo treinar sempre bem, de forma descansada, tal. Então todos esses elementos vai gerar essa necessidade, essa sensação do seu aluno, pô, esse cara não é igual aos outros, ele é diferente, vai gerar essa necessidade em estar naquele treino, com você, treinando. E um outro elemento que nós devemos destacar como sendo os mais importantes na fidelização é resultados percebidos, certo? Por que resultados percebidos e não apenas resultados finais? Porque não é só os 5 quilos que talvez ele perca depois de 2 meses, e sim os resultados percebidos. Porque a fidelização é um efeito crônico, certo, galera? A fidelização é algo que vai ocorrer sessão a sessão. Então esses resultados percebidos é justamente você mostrar os resultados para o aluno treino a treino, mas que você consiga deixar claro para ele o quão é importante cada sessão de treino. Mas na sessão passada, exercício tal,
você teve muita dificuldade, não conseguiu executar no tempo certo, fez menos repetições. Hoje, que a gente mudou a metodologia, que você já se adaptou, você já fez mais repetições, fez um sprint a mais, fez um salto a mais, fez em menos tempo, você está mostrando para ele os resultados que em muitos casos talvez ele não consiga perceber sozinho. Porque o que você quer é receber esse feedback de dizer, professor, depois que eu comecei a treinar, realmente meu ombro já não incomoda mais, o ombro que incomodava antes agora está tranquilo. Então esses resultados percebidos vão muito além de um contexto agudo, individual. Ou seja, depois de 2 meses, talvez eu tenha emagrecido 5 quilos, certo? Então, anota aí. Dos elementos que são mais importantes, nós temos muitos que poderiam ser importantes, mas acho que esses 4 com certeza vão influenciar muito. A confiança no profissional, você tem que mostrar essa confiança, certo? O ambiente, você tem que tentar deixar um ambiente agradável e prazeroso para o seu aluno. A necessidade, mostre para o aluno, deixe claro a necessidade que o seu aluno tem de estar com você ali. Que você é um bom profissional que está atendendo, está cuidando dele. Então, esse cuidado ele é muito importante de você conseguir gerar esse desejo no aluno de estar treinando com você. Porque é você que vai fazer o treino, os exercícios da forma que é melhor para ele. E os resultados percebidos. Você conseguir mostrar para o seu aluno dia a dia, sessão a sessão, os resultados que estão ali vindo, muito mais do que o resultado final, certo? Tranquilo até aqui, galera? Lembrando, a live de hoje não vai ficar gravada, então já manda para os amigos e tal, para eles poderem estar junto com a gente aqui. Primeira pergunta que a gente separou já foi, certo? Vamos agora para a nossa segunda pergunta que mandaram lá no grupo, que foi: o quanto os resultados são importantes para a fidelização do aluno? E esses resultados aqui, pelo que eu entendi da pergunta, está direcionado ao resultado final. Emagrecer 5 quilos, levantar mais 50 quilos no agachamento, ganhar hipertrofia, conseguir melhorar conseguir entrar naquela roupa que não cabia mais. Ou seja, o quanto vocês acham que o resultado final vai influenciar na fidelização dos seus alunos? E aí, galera? Olha só. Sem dúvida, o resultado final, ele sim, é um elemento que vai ajudar a fidelizar os alunos. É algo que é importante. E muitas vezes pode ser até o que o aluno acha que ele quer quando for começar a treinar com você. Por que isso é importante? Lembra que eu falei que é muito importante a gente entender os nossos alunos, a gente conseguir realmente pensar, no nosso aluno num contexto maior, mais macro, amplo, social. Por quê? O seu aluno chega para você e fala, eu quero emagrecer 5 quilos. Só que na verdade não é só que ele quer emagrecer 5 quilos. Ele quer, na verdade, conseguir brincar com o neto dele, com o filho. Ele quer ir pra praia e se sentir bem. Ele quer conseguir sair para fazer uma corridinha com os amigos. Então, analisar. Mas ele pode chegar, cara, eu quero emagrecer 5 quilos. Só que se eu falar para ele, cara, beleza, eu vou fazer você emagrecer 5 quilos. Mas, se outro profissional também consegue fazer ele emagrecer 5 quilos, vai aplicar um treinamento eficiente, vai acompanhar tal. Então, emagrecer 5 quilos por emagrecer 5 quilos em 2 meses ou 3 meses, muitos profissionais devem conseguir fazer isso, certo? Ou talvez levantar mais peso, ou talvez conseguir aquela hipertrofia que queria antes, todos esses elementos, né? Então, será que só o resultado final realmente vai ser o ponto importante para fidelizar o aluno? Por quê? Pense assim, o que é realmente fidelizar o aluno? Não é ele treinar com você e continuar treinando com você? Vir na outra sessão, achar importante ir na sessão, não marcar coisas durante a sessão, porque ele quer estar lá treinando com você. Isso é fidelização. Isso é um efeito crônico. Isso é um efeito que sim, o resultado final, ele é um bom veículo para gerar fidelização, mas na verdade é a forma que eu faço esse resultado final que é o mais importante para gerar essa fidelização. Beleza? Porque sempre vai ser um efeito crônico da fidelização. Sessão a sessão, eu preciso que o meu aluno
sinta que o treino gera um sentimento legal, ele ache legal o treino, ele se sinta bem, ele esteja ali e veja o valor daquela sessão. Então, o resultado final ele pode ser importante, pode ser um veículo, mas eu investir em cada sessão de treino é o que realmente vai pesar para a fidelização da sessão de treino. Galera, isso aqui é muito importante, porque eu estou prometendo para o meu aluno que ele vai emagrecer 5 quilos daqui a 2 meses. Beleza. Digamos que ele tem um quadro de depressão e sempre que ele está mal, ele come muito de noite. A gente sabe que para gerar emagrecimento tem que ter um déficit calórico. E se ele não tiver o déficit calórico, por mais que o treino seja sensacional, ele não vai conseguir emagrecer os 5 quilos. Ou seja, muitas outras variáveis vão influenciar só se eu pensar no resultado final. Se eu pensar exclusivamente no resultado final. Certo? Agora, se eu conseguir pensar sessão a sessão, treino a treino, o que é que eu posso fazer para fidelizar meu aluno e lembrar que isso é um efeito crônico, eu vou ter ações diretas a cada treino que vai gerar essa fidelização dos nossos alunos. Beleza? Deixa eu ver aqui que mandaram mais algumas perguntas pra gente. Tô vendo aqui as perguntas para aplicar para vocês, porque foram mandadas algumas. Espero que a pergunta esteja aparecendo aí, que vocês tenham conseguido visualizar. Beleza, então vou aproveitar para responder essa pergunta aqui nos comentários, que foi alguém lá no nosso grupo que já tinha feito a pergunta antes e mandou agora aqui também, que é: o quanto a preparação para o movimento conta para a fidelização dos nossos alunos, certo? Então vamos lá. Turma, pensando que a fidelização vai ser um efeito crônico, não é o resultado final que vai garantir a fidelização, nem vai ser uma única sessão de treino. Mas se eu tiver ações específicas nessa única sessão de treino, e depois na seguinte, na outra e na outra, eu vou conseguir gerar esse efeito de fidelização na sessão de treinamento. Pensem que a preparação para o movimento, como eu já comentei, e eu considero que ela influencia muito na fidelização, ela é o primeiro contato dos nossos alunos com o treinamento. Ela é a primeira impressão do treino. Então, se o seu aluno chega triste, cabisbaixo, tá tudo super desanimado para treinar, a primeira coisa que ele vai ter no treino é a preparação para o movimento. Imagine você viu que ele tá assim triste. Aí você, cara, vou fazer um jogo com ele. Bota uma brincadeira ali, algo lúdico, super divertido, que vai tirar ele dessa inércia de, poxa, tô triste, cheguei cabisbaixo, e vai gerar um sentimento positivo por 2 vias. A primeira, a atividade em si, a atividade que você fez, já vai gerar esse sentimento positivo, certo? Segunda via, ele vai dizer, cara, o professor se importou que eu cheguei triste e colocou uma atividade aqui para conseguir me animar no começo da sessão. Ou seja, você está mostrando para o seu aluno que você está cuidando dele e, além disso, o que você está fazendo realmente é algo que é direcionado para melhorar o sentimento dele no começo da sessão. Então, sim, a fidelização, a preparação para o movimento vai ser muito importante na fidelização dos nossos alunos. Porque eu posso, desde o começo da ação... Opa, Felipe, boa noite, meu amigo. Estamos falando sobre 3 passos para a fidelização dos alunos. Então, caso você tenha alguma dúvida ou queira falar algo sobre isso, manda na caixinha de perguntas aqui da live, que eu já respondo ao vivo, beleza? Então, galera, a preparação para o movimento com certeza vai influenciar muito na fidelização dos nossos alunos. É a primeira impressão do nosso aluno quando chega na sessão. Se você já vai começar aí gerando uma boa primeira impressão, como eu falei na live anterior, gerando uma boa primeira impressão, você vai conseguir gerar um sentimento positivo no seu aluno. E sempre que eu gero sentimentos positivos, eu vou conseguir aumentar a chance de fidelização dos meus alunos, certo? Então, sem dúvida nenhuma, aquela atividade lúdica no começo, aquele movimento diferente, inovador, deixar seu aluno realmente preparado para o treino, fazer algo que ele vai se sentir bem e depois fazer um supino, um agachamento, um sprint, um treino de potência, seja o que for, mas ele realmente vai estar preparado para o treino, certo? Então, a preparação para o movimento, com certeza, impacta muito na fidelização dos nossos alunos.
Lembrem sempre disso, é o primeiro contato do aluno com a sessão de treino. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que mandaram para mostrar aqui para vocês. Essa pergunta que mandaram agora sai um pouquinho da caixa, mas eu acredito que mandaram lá no grupo também. E é bem interessante porque é justamente como a educação física mudou a sua vida. Acho que é uma pergunta bem específica para mim. E galera, mudou muito a minha vida, principalmente quando eu consegui, lá no meu segundo, terceiro período do curso de educação física, perceber o quanto a educação física consegue impactar a vida das pessoas. Certo? Isso porque eu sei que muitos de vocês, todos vocês tiveram educação física na escola, certo? E eu sempre conto essa historinha, sempre que alguém entra novo no grupo ou me pergunta o que é que eu acho sobre a área da educação física. Primeiro que eu acho que é uma das poucas áreas que consegue mudar a vida da pessoa quando ela já tem um problema na vida dela, ou inclusive quando ela, antes dela ter um problema na vida dela. Por quê? Quando a pessoa está hipertensa, que ela está doente, ela já está tomando remédio, aí ela vai buscar atividade física. E aí a atividade física ajuda ela, por exemplo, a parar de tomar o remédio, tomar menos remédio, conseguir se sentir bem. Então, já impacta quando a pessoa tem um problema. Mas percebo que se essa pessoa tivesse começado a treinar antes de ter o problema de hipertensão, a educação física também já teria impactado a vida dela e ela não teria esse problema de saúde futuro. Ou seja, nós conseguimos atuar em todas as fases da vida de todas as pessoas de uma forma muito objetiva e direta. E quando isso é bem feito, é literalmente fazer um transverso na vida de alguém. A vida da pessoa era de um jeito até te conhecer, você chegou, mudou a vida dela e agora é de outro jeito daqui pra frente. É aquele pai que consegue brincar com o aluno, é aquele avô que consegue brincar com o neto, é aquela pessoa que agora sobe 2 lances de escada sem cansar e lembra que foi por conta do treino. É a pessoa que fica feliz porque é dia de treino. Então a educação física mudou muito a minha vida nesse sentido quando eu percebi o quanto ela impacta na vida das pessoas. Eu peguei uma aula muito boa na minha graduação sobre iniciação motora esportiva, uma aula que é muito direcionada para a educação física escolar. E quando eu tive aquela aula, que eu senti aquela energia, os exercícios, como tudo foi feito, eu pensei, cara, se eu tivesse esse tipo de aula aqui durante a minha infância, nas minhas aulas de educação física, eu com certeza seria um adulto agora que gosta muito mais de atividade física, que gosta muito mais de me movimentar, muito mais de não ficar parado. Então, a educação física mudou sim muito a minha vida nesse sentido, por isso que eu acho tão importante a gente conversar sobre aspectos que estão relacionados à educação física e tentar crescer a área todos juntos como profissionais. Porque quando eu entendo isso, o peso que a educação física tem na vida das pessoas, aí sim, não vai ser caro fazer uma boa formação, não vai ser custoso acordar cedo para ir treinar o aluno, porque eu sei que muitas vezes eu sou a pessoa que vai estar ali, que mais vai estar ajudando ele no dia a dia dele, na vida dele. Então, mudou muito a minha vida, continua mudando, eu acredito muito na área e eu com certeza acho que somos uma das poucas áreas que realmente têm a capacidade de mudar a vida das pessoas. Por quê? Quando a pessoa vai no médico é porque ela já está doente. Inclusive até quando ela vai na fisioterapia, que é uma área bem próxima do nosso, profissionais sensacionais, mas ela vai quando ela já tem um problema. Como ela também busca um profissional de educação física quando ela já tem um problema. Mas nós somos a área que conseguimos afetar a vida da pessoa antes mesmo dela ter o problema. Nós somos a melhor prevenção para a maioria das doenças do mundo, é a atividade física. Então, com certeza, é uma área muito boa e que mudou muito a minha vida e continua mudando. Espero que continue mudando a de vocês, beleza? Me empolguei muito nesse aspecto, é uma coisa que eu acho bem legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui específica que seria interessante a gente responder agora. E aí, na sequência, a gente já vai encaminhando para o final da nossa live. Olha só que legal. Como manter a motivação? E aí, galera, qual estratégia vocês usam para manter a motivação durante o treino? A sua motivação, a motivação do aluno. Já respondo a sua pergunta, Felipe, apesar que não é o tema da nossa live de hoje, mas eu acho uma pergunta interessante. Mas eu vou linkar ela com o tema da nossa live, tá?
Galera, motivação sempre vai estar relacionado com o quanto você se envolve com algo, certo? Sempre que você está envolvido com aquele algo, você vai estar mais motivado para fazer do que quando você não está. Então, por exemplo, quando o seu aluno faz um exercício X e Y e você explica para ele, ó, você está fazendo esse exercício por conta disso e disso e disso. Você está gerando o quê? Envolvimento. Você está gerando que ele entenda o porquê está fazendo. Se eu gero esse movimento, eu estou mais fácil de manter a motivação. Aí lá, professor, eu tenho um dor no joelho. Massa. Ó, para dor no joelho, vamos fazer esse exercício por conta disso e disso e disso. Você vai me ajudar, porque você precisa, durante o exercício, falar para mim números regressivos de 500 para baixo, subtraindo 7. 7, então vai ser 493, 486 e vai assim. Ou seja, você tem que gerar envolvimento. Sempre que gerar envolvimento do seu aluno na sessão, seja porque ele tem que pensar, toma de decisão, atividade cognitiva, um jogo lúdico, entender o porquê ele está fazendo, parar para explicar um aspecto importante dele, do treino, do exercício, você gera envolvimento. Se ele está em envolvimento, é mais fácil manter a motivação. Outras coisas que vão ajudar na motivação: dinamismo, sempre. Variedade. Sempre que for dinâmico, sempre que for variável, tem mais possibilidade de gerar motivação do que quando não é. Então busquem sempre elementos dinâmicos e variados, dentre muitos outros elementos que vão ajudar a manter a motivação. E claro, o seu posicionamento como profissional. Meu aluno está lá, fazendo exercício, se lascando com peso, eu estou aqui olhando. Isso é um comportamento bem comum, a gente sabe, infelizmente, e que não vai gerar zero motivação. Agora, se ele está lá, eu chego, beleza, vamos lá, bora. Eu tenho que saber como o meu aluno gosta de ser motivado, certo? Nem todo aluno gosta de você parar no ouvido dele, bora! É isso aí! Nem todo aluno se estimula com isso. Então eu tenho que saber como o aluno gosta de ser motivado. E isso eu detecto o quê? Na minha anamnese, que a gente já falou várias vezes aqui. Quando eu tenho uma boa anamnese, eu consigo detectar, inclusive, por qual via, de qual forma eu consigo motivar o meu aluno, certo? Inclusive nos 3 passos, que eu não falei os 3 passos ainda, só estou respondendo pergunta, tem um elemento que está diretamente relacionado a isso. Então vamos lá. Mas eu acho que por qual via meu aluno gosta de ser motivado. E agora eu vou lá e digo, ó, vamos lá, isso aí, guerreiro, tal. Se for aquele cara que gosta, você vai chegar e vai fazer assim. Você tem que conseguir o meio certo, a via certa para motivar o seu aluno. Beleza? Ok. Passamos aqui a parte da motivação. Vou aproveitar aqui para responder a pergunta do Felipe, que ele perguntou se eu poderia falar um pouco sobre o treinamento funcional na melhora da saúde mental para qualquer idade. Felipe, é bem legal a sua pergunta. Eu vou tentar não me estender muito, porque não é o tema da nossa live, e vou linkar com a nossa live de hoje, certo? Então, todo mundo presta atenção aí que isso vai explodir a cabeça de vocês agora. O treinamento funcional, ele tem mostrado efeitos muito positivos em relação à saúde mental. Essa saúde mental, ela tem que ser discutida em diferentes planos. Por quê? Pode ser a saúde mental relacionada ao funcionamento da mente, ou seja, eu tenho minhas funções executivas, minhas funções inibitórias, minhas funções cerebrais funcionando bem. Consigo responder, consigo separar coisas, não esqueço. E também pode ser a saúde mental relacionada a diferentes tipos de transtornos, como ansiedade, como depressão. Então o termo saúde mental ele é muito amplo. Felizmente, o treinamento ele vai conseguir abranger a maioria desses aspectos da saúde mental e melhorar tanto do ponto de vista cognitivo, deixar realmente um melhor funcionamento da nossa mente, como também combater diretamente ou quadros de ansiedade, quadros de depressão ou comportamentos ansiosos ou depressivos. Então, sim. Como é que o treinamento funcional tende a fazer isso diferente de outros métodos? Sempre que eu estou treinando, eu preciso me concentrar no que eu estou treinando, certo? Sempre que eu me concentro no que eu estou treinando, eu ativo mais zonas do meu cérebro. Ainda mais se essa concentração precisa tomar decisões. Se eu tenho que escolher entre X e Y, eu ativo mais zonas do cérebro para conseguir fazer aquela ação. Se eu estou usando mais o meu cérebro por vez, é como se eu tivesse uma articulação ali que eu estou sempre utilizando. Um músculo que eu estou sempre treinando, de forma bem simplificada. Então, por que o treinamento funcional
ele tende a gerar esse efeito mais do que outros métodos de treino. Esse estado de treinar mais a mente, ativar mais. Porque a própria complexidade natural do treinamento funcional, exercícios multiplanares, multiarticulares, exercícios com estímulo cognitivo, exercícios que vão exigir muita estabilização central e periférica, tendem a ser mais complexos do que exercícios convencionais, como numa máquina de musculação. Por conta disso, eu já preciso que o meu aluno esteja muito concentrado, que ele pense no que ele vai fazer. Ele tem que coordenar bem para conseguir executar. E esse efeito é o que gera normalmente muitos benefícios a nível cognitivo e mental para os nossos alunos. E sim, isso é aplicado a qualquer idade. Se vocês pegarem, por exemplo, o Brain Functional Training, o treinamento funcional cognitivo ou mental, foi feito o primeiro estudo que foi publicado, e a maioria dos estudos são com idosos. Ou seja, se está funcionando com um idoso, é porque vai funcionar melhor ainda com outras populações, com outras idades. Relacionando isso com o nosso treino, com o nosso tema da live de hoje, que é 3 passos para a fidelização dos nossos alunos, percebam, o treinamento funcional, de uma forma geral, ele vai gerar esse efeito porque ele é mais dinâmico, ele é mais diversificado e tem uma complexidade motora ali que já vai exigir mais dos nossos alunos. Será que um treino que ele é mais dinâmico, mais integrado, vai ter muita variação, ele vai ter mais chance de fidelizar os alunos do que um treino que ele é mais monótono, parado? O que é que vocês pensam sobre isso? Eu sei que a resposta fica bem óbvia, mas claro, o aluno vai preferir um treino muito mais integrado, muito mais dinâmico, algo ali direcionado para ele. Então, se eu pensar nessa linha, inclusive, da saúde mental dos meus alunos, no sentido de gerar bons sentimentos, gerar uma maior capacidade cognitiva, conseguir atuar diretamente ali com algum comportamento ansioso ou depressivo, com certeza eu consigo fazer um tipo de sessão que vai ser muito mais interessante e vai conseguir fidelizar muito mais alunos. Beleza? Felipe, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, tá? Relacionando com o tema da nossa live de hoje e que tenha conseguido ajudar essa resposta para vocês, tá? Nós temos uma outra live que eu falei só sobre a parte cognitiva, principalmente a parte de ativação, da preparação para o movimento, a parte cognitiva, que foi bem interessante, trouxe aspectos legais. Eu sugiro que, como essa live ficou gravada, vocês podem consultar lá e assistir a qualquer momento, beleza? Turma, dito isso, aquele que nós podemos ir para a nossa cereja do bolo e passar para os nossos 3 passos diretamente que nós podemos atuar em relação à fidelização dos nossos alunos. Por nada, Felipe, tamo junto. Se tiver alguma dúvida sobre fidelização, o momento é esse agora, tá? E olha só, galera, tinha uma outra pergunta aqui, eu vou até abrir só para mostrar para vocês, porque está relacionado com o tema, seria como captar clientes, como precificar e como fidelizar alunos. Precificar é algo que eu não vou abordar agora, porque eu precisaria de uma outra live só para conseguir mostrar para vocês parâmetros interessantes para precificar. E mais importante do que os parâmetros interessantes para precificar, é você aprender a forma de justificar isso para o seu aluno. Você mostrar para o seu aluno porque aquele é o seu preço. Ou melhor, porque aquele é o seu valor. Porque precificar é algo que está relacionado a monetário. Quanto de unidades ali, de dinheiros, a gente precisa investir. Valor é o que você entrega. Então, quando você tem uma sessão de treinamento que é dinâmica, atrativa, você tem uma alta assiduidade dos alunos, você faz uma avaliação antes, faz uma avaliação depois, você pede feedback do aluno, escuta ele, qual é o valor dessa sessão? É um valor muito maior. Se o valor é maior, eu consigo precificar melhor. Então, o mais importante do que aprender a precificar é quando eu aprendo a precificar, eu conseguir mostrar para o meu aluno porque que aquele é o meu valor e qual é o meu diferencial para outros profissionais, certo? Mas seria uma live inteira para falar só sobre esse aspecto. Vamos deixar para uma próxima. Sobre a questão de captar alunos, captar clientes, está muito relacionado às vias que você vai trabalhar. Vai ser no online, vai ser mais presencial. O online é um meio muito interessante, um dos mais utilizados. E com algumas pequenas estratégias ali, você consegue se posicionar bem na sua região, onde você trabalha, sempre não mostrando que você emagreceu 5 quilos de alguém,
Mas imagine mostrar a alegria da pessoa estar treinando com você. Porque 5 quilos a pessoa pode dizer, não, beleza, 5 quilos eu fecho a boca um pouco e emagreço. Mas se ele vê uma pessoa feliz treinando com você, qual é o sentimento, que a gente comentou desde o começo da live, que vai gerar nesse seu aluno, de ver alguém feliz treinando com você? Então também tem algumas estratégias sobre captar aluno. Indo para a parte diretamente de como fidelizar esse aluno, indo para a parte diretamente de como fidelizar esse aluno, vamos para os nossos 3 passos práticos e diretos. Depois que eu responder as 2 perguntas aqui que foram feitas aqui pelo Cleiton e pelo nosso colega Jackson. Olha só, o Cleiton perguntou aqui pra gente, turma, como chamar a atenção do aluno em atividades físicas. Isso é bem legal. E uma coisa que eu percebi sempre nas minhas aulas tanto de personal, individualmente, como nas coletivas, é que sempre que a gente sai do comum, sempre que a gente faz coisas um pouco diferentes do habitual, isso chama a atenção do aluno para a atividade física. Então imagine, em vez de você postar um vídeo na rede social fazendo um supino, que todo mundo faz, você postar um vídeo mostrando para o seu aluno o quanto o agachamento vai melhorar a ida dele para uma balada. Ou o quanto o agachamento vai melhorar ele ir jogar a bola com os amigos no final de semana. Ou seja, em vez de eu vou aumentar 30 centímetros do seu braço, você vai ficar com o braço gigantão. Cara, você vai treinar comigo e você vai conseguir jogar a bola melhor no sábado. Você está gerando um sentimento do seu aluno. Então, busquem sair do comum. E claro que precisaria de uma outra live para explicar estratégias mais direcionadas para isso, mas sempre que vocês tentarem sair do comum e conseguirem fazer isso, vocês vão chamar a atenção do aluno para a atividade física. E sempre que você conseguir mostrar isso para o seu aluno, ter uma comunicação assertiva de como aquilo é importante, da mesma forma você vai aumentar a atenção dos alunos para a atividade física, certo? O Jackson colocou aqui que ele trabalha com funcional e realmente se você faz aulas mais dinâmicas, os alunos ficam fiéis e viram a cadeia chamando mais e mais pessoas. Exatamente, Jackson. Já tem algumas lives que eu venho falando sobre isso, que quando você é esse profissional que se importa com o aluno, que cuida, que busca coisas inovadoras, busca realizar boas capacitações, bons cursos que vão trazer conhecimento prático e direto para vocês, você modifica seu treino, seu aluno percebe a modificação e ele mesmo vai fazer a sua propaganda para muitas outras pessoas. Então, aulas dinâmicas. Agora, deixar a aula dinâmica de uma forma que gere resultado e de uma forma que seja legal e confortável para o seu aluno. Não é colocar exercício maluco que eu vi na internet, é realmente colocar algo direcionado que vai ajudar muito o meu aluno. Beleza? Então vamos lá. Turma, direto, porque a nossa live já está chegando em 1 hora e eu falei que era para ser objetiva. Quais são os 3 passos? Que não é, não, é passos que, se você fizer, você vai aumentar a fidelização dos seus alunos. É isso. Se você fizer, você vai aumentar a fidelização dos seus alunos. E eu tenho quase certeza que todos vocês já conhecem todos os passos que eu vou falar aqui, só que não conseguem imaginar o peso deles em relação ao treino, certo? Então vamos lá. Primeiro passo para aumentar a fidelização dos seus alunos. Já comentei eles com vocês no começo da live. Resultados percebidos. Resultados percebidos. Turma, você tem que avaliar o seu aluno de alguma forma. Você tem que mostrar para ele o que está acontecendo. Não é um resultado no final só. E sim, se eu avaliei no começo quantos agachamentos o meu aluno faz em 30 segundos. Massa. Passou 2 semanas de treino. Eu repito esse mesmo teste e falo para ele, cara, você começou treinando comigo, você fazia 10 agachamentos em 30 segundos. 2 semanas depois você está fazendo 20 agachamentos em 30 segundos. Esse aluno vai dar um estalo na cabeça dele assim, vai dizer, caraca, verdade, o professor se importou em ver isso, avaliar e me passar esse resultado e eu realmente melhorei. Ou seja, por mais que ele não veja aquela mudança dos possíveis 5 quilos lá depois de 2 meses, isso aí ele vai estar vendo treino a treino, fala, cara, eu estou melhor, eu realmente melhorei nisso e nisso. Então, seja como for, seja da melhor forma para você, avalie o seu aluno de alguma forma. Tem uma forma de avaliar ele e mostrar resultados diários, resultados percebidos. O que você quer não é que o seu aluno chegue depois de 2 meses somente e fale, emagreci 5 quilos.
O que você quer que o seu aluno chegue para você e fale mais ou menos isso. Ó, professor, antes para calçar a meia em casa, para sair, eu tinha que sentar em uma cadeira, senão eu perdia o equilíbrio e caía. Agora eu consigo me equilibrar, calçar a meia e calçar o tênis sem precisar me escorar em nada. Esse é um tipo de resultado percebido. Esse é o tipo de resposta crônica, sessão a sessão que vai gerar no seu aluno. É aquele exercício que você fazia de sprint, vai e volta, em 10 metros. E aí você contou ali que em 10 metros, nos 20 segundos que você colocou para ele correr, ele fazia 4 sprints. E agora, depois de 2 semanas de treino, ele está fazendo 8 sprints, no mesmo tempo. Aí você vai mostrar para ele, ó, você estava fazendo aqui 4 sprints e agora você está fazendo 8. Ele vai dizer, cara, eu melhorei o dobro, eu dobrei o meu resultado. Então, resultados percebidos é você ter um feedback, você ter uma avaliação para o seu aluno, seja qual for. E como eu falei, turma, se amanhã, depois de escutar isso na live de hoje, se amanhã você chegar para o seu aluno e colocar uma avaliação para ele, falar, ó, vou avaliar aqui a sua capacidade de força de membros superiores, flexão em 30 segundos. Ele vai dizer, cara, o professor trouxe uma coisa nova. Uma semana depois você avalia de novo. Percebendo que é uma ação direta, ó, vou pegar e vou fazer. Se você fizer isso, você está aumentando a chance de fidelizar o seu aluno. Então, tem que ter uma avaliação e tem que conseguir mostrar para o seu aluno esses resultados percebidos. Tanto por você, você vai mostrar para ele, como por ele. Ele vai começar a perceber esses resultados, certo? Segundo passo, galera, que eu falei durante toda a live. Variação e inovação. Variação e inovação. Mude algo no treino constantemente. Ou seja, amanhã o seu aluno tem musculação e ele vai fazer agachamento, vai fazer 3 de 12, massa. E ele vai usar a barra, que ele sempre usa. Pegue 2 halteres, entregue para ele e coloque um thrust, junto com o agachamento. Pegue 2 halteres, coloque para ele e fala, cara, eu quero que você faça a série de agachamento e o descanso é um polichinelo aqui comigo, jogando a doleta. Tenha variação e inovação. E não precisa ser algo completamente fora. São pequenas modificações ali que sempre vão gerar esse sentimento de, pô, o professor trouxe algo novo, ele pensou em mim, ele está cuidando. Sempre que gerar esse sentimento de inovação, de algo novo, vai ajudar a fidelizar o aluno. Então, segundo passo, variação e inovação. Vocês estão ouvindo isso hoje. Amanhã no treino do seu aluno, você vai lá e vai mudar alguma coisa, vai colocar alguma inovação, alguma coisa nova. E vai ter isso em mente. Eu sempre vou trazer uma pitadinha nova de coisas para os meus alunos, certo? Terceiro ponto, e acho que um dos mais importantes, e acho que um dos que vocês nunca ouviram por aí, em relação a fidelizar o aluno, certo? Que é comportamento presente. Ou, de uma forma traduzida, nunca deixe o seu aluno ir para casa sem olhar no olho dele. O que isso quer dizer, turma? Lembra que a gente falou sobre as vias de acesso ao nosso aluno, as vias de comunicação? Algumas pessoas são sinestésicas, você tem que tocar. Algumas pessoas são auditivas, a voz é muito importante. Algumas pessoas são visuais, elas têm que ver as coisas, certo? Se o seu aluno chegou no treino, treinou o treino todo e foi embora, sem não ter nem 5 segundos que você ficou assim com ele, olho a olho e falou, cara, parabéns pelo treino de hoje, ó, você fez aquele exercício muito bem, ó, gostei do seu desempenho, vamos treinar mais pesado na próxima. Se não gerou essa conexão no treino do seu aluno, cada vez mais ele vai estar menos fidelizado ao seu treino, certo? Mas se o contrário, e você consegue fazer isso pela via certa, você vai conseguir cada vez mais fidelizar o aluno. Mas se o aluno está indo embora lá, todo desanimado, terminou o treino, vou para casa, você chega, toca no ombro dele, cara, se ele é sinestésico, isso aqui já valeu o dia. Ele vai olhar para você e vai dizer, cara, parabéns pelo treino de hoje, gostei muito do seu empenho. Não é só o elogio, eu poderia elogiar ele de longe e falar isso. É a preocupação de eu olhar no olho dele, dizer, cara, eu tô te vendo, eu sei que você veio treinar, eu tô prestando atenção em você. É importante que você saiba disso. Tocou nele, ó, parabéns pelo treino hoje. Eu tô usando a via certa para ter esse comportamento presente. Eu tô mostrando pro aluno que eu tô ali presente para ele.
Faça isso com seus alunos amanhã e você vai ver a diferença que vai ter quando eles saírem do treino. Você parar assim, ele é visual. Pô, chama a atenção dele, assuma uma postura legal, que ele consiga te ver bem, gesticule e fala, cara, você tá de parabéns hoje pelo treino. Foi muito bom, parabéns por isso. Ou seja, tenha esse momento com seu aluno e realmente não deixe ele ir embora sem esses 5 segundos olho no olho para ele mostrar que você está ali presente para ele. Ou seja, estamos gerando sentimentos positivos, gerando conexão, gerando envolvimento. Sempre que eu faço isso com o meu aluno, eu estou mais próximo de fidelizar ele na sessão de treino. Eu não preciso fazer isso no treino só no final. Eu posso fazer isso durante todo o treino. Inclusive no começo. Ele está lá, que eu estou movimentando, fazendo uma boa preparação para o movimento. E eu já estou ali mostrando para ele, olho no olho, cara, estou aqui por você, vamos lá, legal, você está vendo que está fazendo um exercício bem, vamos embora. Beleza? Então, comportamento presente. Usem as vias de comunicação certa para cada aluno, para que você possa acessar ele de uma forma mais agradável para ele. E resumindo é isso. Não deixa seu aluno passar a sessão inteira sem ter 5 segundos de olho no olho com você, para você mostrar que você está presente ali para ele, certo? Turma, dito isso, a nossa live de hoje fica por aqui. Consegui passar de 1 hora de live, porque eu me empolgo, mas espero que o conhecimento abordado tenha sido muito bom para vocês. Eu gosto muito de falar sobre esses aspectos. E imagine o quanto seria legal se todos esses pontos que a gente respondeu sobre a fidelização fossem aplicados com os alunos de vocês. Lembrando no passo a passo, resultados percebidos, variedade e comportamento presente. Se você apresentar essas 3 coisas para o seu aluno amanhã, tenha certeza que eles vão estar muito mais fidelizados a você e à sua sessão de treino. Beleza? É aplicar, galera. É fazer. Se aplicar, vocês vão conseguir com certeza fidelizar muito mais alunos. Me perguntaram, inclusive, como é que a gente chama a atenção da pessoa para o treino? Cara, faça isso no meio da academia com seu aluno e todo mundo ao redor vai perceber o comportamento diferente e vai começar a dizer, pô, aquele professor lá, ele se comporta diferente. Por que ele faz isso? Por que ele para realmente, toca no ombro do aluno, puxa ele para o cantinho para falar uma informação? Isso é o que vai vender, como você está se posicionando como profissional, certo? Galera, fico muito feliz que a gente tenha chegado até aqui, que vocês tenham aproveitado aí a live. Lembrando, domingo a gente tem uma outra super live. O tema vai ser direto ao ponto. Como a preparação para o movimento pode transformar o seu treino. Beleza? Então não perde, fica de olho aqui no meu Instagram para ver o horário certinho da live. E vamos embora. Realize a sua inscrição para não perder nada sobre o evento, do comum ao extraordinário. Faltam apenas 7 dias para o nosso super evento. Então, fiquem ligados, beleza? E façam sua inscrição, entra para o grupo do WhatsApp e lembra de responder o e-mail, porque vocês vão ganhar um brinde super legal sobre ferramentas para ter feedback dos seus alunos. Então, responda o e-mail para ganhar essa super ferramenta com vocês. Beleza? Turma, dito isso, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Até domingo, é o nosso próximo encontro. Ou entrem lá no grupo que a gente vai conversando até lá, sem problema nenhum. Beleza? Uma boa noite e até a próxima.